Fala pessoal, tudo bom? Rogério Napoleão falando, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como funciona, o que é a API REST e qual o papel dela dentro de uma arquitetura de um sistema orientado a microserviço, tá? Esse esquema aqui representa um sistema aqui orientado a microserviço, onde tem uma interface mobile e uma interface web, né? Então a interface web ela é acessada através do browser, né? Você vai lá, digita www. O nome do sistema e acaba acessando esta camada aqui, ó. Então vejam que aqui tem um Store Front-End Web App, então aqui tem um Web App que acessa a versão web, e tem um mobile aqui que tem um aplicativo instalado que acessa os recursos do mesmo sistema. Pois bem, então esta parte aqui ó, é responsável pelo desenvolvedor front-end, né? E aqui para trás nós temos o back-end. A forma de conexão entre esses front-end são através da API REST, tá? Então, a API REST, né, o REST, nada mais é que uma forma de integração entre os sistemas. Então, aqui a gente tem um sistema de front-end e o back-end, eles são integrados através do REST, tá? Então o REST ele faz essa comunicação entre os sistemas e essa comunicação aqui que ele faz entre os sistemas, ele utiliza o protocolo HTTP. Então, o mesmo protocolo que a gente utiliza para acessar sites, o REST utiliza esse mesmo mecanismo para se comunicar com as aplicações. Então, por exemplo, aqui, deixa eu abrir uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês. Aqui seria o nosso protocolo HTTP. O nosso protocolo HTTP, ele tem vários tipos de requisição, tem uma requisição GET, POST, que são as mais comuns, tem a PUT, a DELETE, né? Mas o que acontece? Quando a gente faz uma requisição GET, nós acessamos uma página, né, através de uma URL e o server responde essa requisição HTTP. Então, toda requisição HTTP, vamos dizer assim, o esquema HTTP é feito através do request e response, né? O request é quando a gente solicita algo para o servidor e response é quando o resultado do servidor retorna para quem requisitou, né? E as informações numa solicitação GET, né, vão todas numa URL, por exemplo, e POST é quando a gente chama determinada funcionalidade do servidor, só que as informações vão num payload, vão encapsuladas num carinha aqui. E esse mesmo mecanismo que a gente usa para sites web, a gente usa para integração entre sistemas. Só que quando a gente vai fazer uma requisição para o servidor e ele nos responde, né, na web ele vai responder um HTML. E o esquema que navega numa API REST, por padrão, a gente costuma utilizar o JSON, né? Então, o JSON, eu tenho outra figurinha para vocês, é um padrão, é um template de navegação de informação de dados. Então, vejam, isso aqui é o modelo de JSON. Então, quando um sistema front-end vai fazer uma solicitação, uma requisição para um servidor back-end, a solicitação, tanto a requisição quanto a resposta, navega em JSON, que é esse esquema aqui, ó. Seria um arquivo, né, que é representado por chaves, e dentro das chaves nós temos aqui, ó, vamos dizer assim, os atributos e os valores, né? Então, string é representada por aspas, né? Números a gente não precisa botar aspas, ela navega, ela transfere apenas com valor preenchido. Aqui, ó, esse colchete representa um array, então aqui tem alguns valores válidos aqui que pode ser definido, enfim. Então, basicamente, esse esquema todo, né, uma integração entre front-end e back-end utiliza o REST como forma de integração. Por quê? Porque usa o protocolo HTTP para fazer essas transações, né, de request, response, e os dados que trafegam entre os sistemas utilizam o JSON. Poderia-se também utilizar outros padrões, como o XML, é uma outra forma de a gente navegar os dados ali entre as transações, mas normalmente o REST, hoje em dia, a gente vê mais a questão do JSON, tá? Outra imagem que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó. Quando a gente faz uma requisição e o servidor nos dá uma resposta, o protocolo HTTP ele tem uma série de códigos. Isso aqui a gente também utiliza numa conexão REST, tá? Então, quando a gente vai solicitar alguma coisa para o back-end nos retorna, ele vem um código que é
de sucesso, ok, né? Mas poderia dar um problema na requisição, então ele retorna um erro 400, que é um bad request, ou dá um erro no servidor, retorna um erro 500. Então todo o mecanismo de protocolo HTTP, ele se reproduz numa arquitetura, numa API REST, né? A única diferença é que em vez de ele trafegar HTML, CSS, JavaScript, ele vai trafegar um JSON que os sistemas que estão sendo integrados sabem, entendem aquela informação, né? E processam aquela informação. Eu vou mostrar agora na prática como a gente pode pegar uma API REST, tá? E fazer um teste mesmo não tendo aplicação. Então aqui, ó, tem esse site aqui que é Advice Sleep JSON API, que é uma API free, tá? Para o pessoal estudar, trabalhar. E ele, ao fazer uma solicitação para essa API, por exemplo, ele retorna um conselho. Então tem uma série de APIs aí grátis na internet para a gente poder estar trabalhando e testando, né? Só que o que acontece? Ó, essa API aqui, ó, eu quero acessar simulando um sistema. Quando a gente não tem um sistema, a gente tem nós temos um programa aqui que consegue simular esses requests, esse response e analisar todos os dados da requisição da resposta, que é o Postman. Tá? O Postman é um sistema que a gente tá aqui, já instalei aqui, já está instalado, tá? Que a gente pode fazer testes, né, de API REST apenas utilizando ele. Então vamos supor que a gente vai desenvolver uma arquitetura daquele sistema ali com front-end e back-end, a gente não tem o front-end ainda pronto, não tem problema, eu posso via Postman fazer os testes de requisição e resposta para o meu back-end. Então normalmente a gente começa a desenvolver o back-end e o Postman vai nos auxiliando fazendo essas requisições e essas respostas, ver se funcionam ou não, tá? Então aqui agora eu vou pegar essa nossa API, tá? Ó, e aqui nesse item aqui, ele vai me retornar um conselho aleatório, tá? Então aqui traz tudo que é o tipo de requisição que eu vou fazer via REST para essa API, ó. A URL é essa aqui, vai me retornar um conselho aleatório, tá? Num objeto. Então aqui tem até a documentação do objeto. Então como é que eu faço? Eu posso simplesmente pegar essa URL aqui, ir lá no meu Postman, criar uma requisição para fazer o teste e adicionar aqui na URL. Como é uma requisição GET, eu não tenho que mudar nada. Mas se eu tivesse que mandar autenticar, fazer alguma coisa, eu poderia aqui adicionar parâmetros, né, no meu cabeçalho, ou fazer um esquema de autorização em se fosse algo com acesso restrito, por exemplo, né? E o meu corpo aqui também não vai ter nada, porque eu simplesmente só vou fazer um GET. Quando eu mando a requisição, ó, ele vai lá na API e me retorna. E olha só o que ele me retornou. Ele me retornou aqui o status 200, que baseado naquele código que nós vimos é um retorno de OK, então a requisição teve sucesso na sua solicitação, e ele me retornou este cara aqui. Este cara aqui, o que que é? É um JSON, né? Um JSON que tem aqui uma chave que é o sleep, o ID aqui do conselho e o conselho. Então, try going, command to an important meeting. Então, aqui tem um conselho em inglês, né, evidentemente, mas que faz essa tratativa. Aqui no Postman ainda poderia dizer que isso aqui é um JSON, então ele já me formata corretamente aqui conforme as solicitações. E naquela minha API ali, ó, ele tem outras, né? Eu posso solicitar um conselho mandando o ID como parâmetro, então eu poderia vir aqui, tá? E mandar, ó, eu quero o conselho 45, por exemplo, e fazer um GET, e ele vai me retornar o conselho 45 aqui em JSON. Então, essa simulação que eu estou fazendo aqui é o que o front-end vai fazer de solicitação para o back-end de vocês. Tá? Então, a API REST funciona como uma comunicação e o esquema de comunicação é basicamente esse que eu expliquei para vocês. Tá bom, pessoal? Então, de certo modo, a API REST, de forma resumida, seria isso, né? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu estarei respondendo vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.